Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro. Muito obrigada pela presença em mais uma tarde, em mais um Mac Inside. É muito bom ter vocês aqui conosco. Como de costume, vou pedir para quem está aí já conectado, ao vivo, deixar aquele oi no chat para a gente já começar a conhecer. É o momento para, se quiser se apresentar, fazer aquele networking. É sempre muito bem-vindo esse tipo de interação. Esse é o Mac Inside, uma iniciativa aqui do Mackenzie, criada para compartilhar conteúdo relevante de maneira acessível e gratuita a todos vocês. Aqui nós buscamos conectar a comunidade acadêmica e o público em geral a conteúdo de alto impacto. Então, sempre nós traremos assuntos relevantes, assuntos que estão em alta no mercado e queremos proporcionar debates interessantes e que agreguem valor e conhecimento a quem se dispõe, a quem está aqui conosco. Como de costume, ao final aqui da transmissão é fornecido um link onde é possível se inscrever e depois receber um certificado de participação. Então fiquem conosco até o final para registrar aí sua participação e posteriormente receber esse certificado. Algumas pessoas têm entrado em contato conosco no final das nossas transmissões perguntando sobre o certificado. Então já vou aproveitar esse espaço para esclarecer. O certificado é emitido em até 7 dias após a transmissão. Então não é imediato, ele é personalizado, ele vai com o seu nome, então demanda um pouco de tempo para a produção. Mas é enviado no e-mail que vocês fornecem ali no momento do cadastro, então é só esperar. Se alguém já preencheu em algum dos nossos eventos e não recebeu esse certificado, pode entrar em contato conosco, que aí a gente vai tentar ajudar da melhor maneira. Hoje, o tema do nosso encontro é cultura organizacional, o perfil do profissional em tempos de pressão. Nessa aula, nessa palestra, nós vamos discutir como as empresas estão moldando suas culturas para enfrentar esses desafios e quais são as habilidades necessárias para os profissionais que atuam nessas empresas do futuro, digamos assim. Quem vai trazer esse tema para nós é o professor Carlos Neto. O professor Carlos Neto será um dos professores do nosso novo curso de mestrado, em comunicação intercultural nas organizações. É um curso novo, inédito nas instituições de ensino, está muito interessante, recomendo também que depois vocês procurem mais informações sobre esse curso. Agora eu passo a palavra para o professor Carlos Neto. Obrigado, Lívia, bom ser apresentado por você e a oportunidade de estarmos aqui neste espaço que é tão importante. Eu tenho mais de 40 anos de vida profissional, já vivi pressões as mais variadas, já me vi diferente na relação com cada pressão, em termos de reação, e sei que esse é um tema que você também já deve ter enfrentado e certamente enfrentará ao longo da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Então, mais uma vez, eu agradeço à Universidade Presbiteriana Mackenzie por esta oportunidade e o nosso mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações, que traz mais reflexões sobre o tema da vida nas organizações. Mas antes de iniciar, eu tenho muita dificuldade de falar de teoria sem prática e falar de prática sem teoria. É da minha natureza juntar essas partes. E eu quero trazer para você a reflexão que Cervantes trouxe na boca de Dom Quixote de La Mancha, um texto clássico da nossa literatura, porque eu fico muito à vontade, mesmo sendo online, mesmo sendo ao vivo, porque eu sei que tudo que eu disser passa pelo filtro da sua reflexão, da sua avaliação, da sua experiência de vida. E é por isso que eu trago Cervantes, porque ele nos trouxe, ele nos presenteou com uma frase, com uma ideia que para mim é muito relevante. Eu acho que nem Freud conseguiu destrinchar melhor a natureza humana do que essa ideia de Cervantes do sei quem eu sou, sei quem eu posso ser, se desejar. Sei quem eu sou é a visão de si mesmo, é a percepção da sua identidade, de como nós somos, as nossas potencialidades, as nossas fragilidades, ou seja, ter uma boa visão de si mesmo. Eu creio que esse é um dos maiores atributos de um profissional, é ter uma boa autocrítica de si mesmo. Mas Cervantes não para por aí. Ele diz, sei quem eu sou,
Sei quem eu posso ser, ou seja, as nossas potencialidades. E é muito importante nós termos a visão das nossas potencialidades, das forças que nós temos para lidar diante de algumas situações. Entre elas, desafios profissionais, pressões que fazem parte também da vida profissional. Mas se desejar, ou seja, quais são os nossos instrumentais? Que elementos eu posso usar buscando essa potencialização, enfrentando esses desafios? Eu quero deixar essa reflexão com vocês aqui nesse início, né? Por isso que eu trouxe esse jogo de varetas, porque eu espero que ao final da nossa conversa, né, e nós somos seletivos, tem coisa que não vai servir para a sua vida, tem coisa que não conecta com a tua experiência, com a sua vivência, mas eu espero que ao final você encontre a vareta de cor preta, aquela que tem sentido para você, aquilo que traz algum significado para você e aquilo que te instrumentaliza. Vamos começar. Eu quero trazer o professor Milton Santos. Ele tem um livro magnífico chamado A Natureza do Espaço. E ele não fala só sobre espaço geográfico. É possível ler esse trabalho do professor, doutor Milton Santos, na perspectiva do espaço organizacional. E o que Milton Santos vai nos dizer? O que ele vai nos mostrar? O espaço, ele só existe a partir do olhar humano. É o olhar humano, é a vista humana, é a percepção humana que dá sentido ao espaço. E, de novo, ele não trata só do espaço geográfico. Nós podemos trazer, nós podemos adaptar a visão dele para o espaço organizacional. E ele diz o seguinte, é a partir da visão, a partir do entendimento que a gente tem do espaço, que nós escolhemos as ferramentas que vamos aplicar ao espaço. Então o espaço será resultado, será fruto das técnicas que são aplicadas a esse espaço. E, por fim, ele diz que a qualidade do espaço, pensando aqui o espaço organizacional, é o resultado da forma como nós aplicamos as técnicas ao espaço. Tem empresa que faz avaliação top-down, né? O superior, na hierarquia, avalia o subordinado, no modelo muito tradicional. Tem empresas que aplicam a autoavaliação, tem empresa que aplica avaliação entre os pares, tem empresa em que o subordinado avalia a sua chefia. São técnicas distintas que são aplicadas ao espaço. A minha pergunta para você é, isso faz alguma diferença? Quando a gente olha a natureza do trabalho, as pressões que a gente vive? Milton Santos vai dizer que sim. E aqui nós temos um primeiro ensinamento. As técnicas que nós aplicamos ao espaço organizacional dizem muito sobre a qualidade dele. E aí eu trago 3 elementos, 3 pilares que servem para a gente refletir sobre esse tema das condições de trabalho e da pressão. Eu gosto de trabalhar muito essa tríade que é significado, organização e competências para o trabalho. Se nós olharmos as práticas na área de pessoas, o desenvolvimento da cultura organizacional, é fundamental a gente entender que trabalho precisa fazer sentido. E isso diz muito em relação à nossa autoestima. Quando a gente trabalha, quando nós atuamos em algo que a gente entende o significado, a gente entende que aquilo tem um valor social, que aquilo transforma a vida de alguém, isso nos potencializa de uma forma muito especial. É diferente de você não ver sentido para o que você faz. Quando você não vê sentido para o que você faz, você fica muito mais sensível, muito mais frágil a pressões. O outro aspecto muito importante nesse tema é a organização do trabalho. Trabalho desorganizado tensiona. Você certamente já viveu situações de trabalho onde você tinha uma melhor organização, melhores processos, melhores planejamentos. Isso tira a tensão. E trabalhos extremamente desorganizados. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E isso tensiona o ambiente de trabalho. E, por fim, cada vez mais, hoje, nós precisamos de competências para o trabalho. Novas tecnologias, novas soluções, tudo muda muito rápido. E como é que nós sentimos a segurança profissional para lidar diante de algumas demandas? Então, pense no seu espaço de trabalho, na sua organização, se você pode entendê-la olhando, faz sentido? Isso é trabalhado pela organização? Eu trabalho isso naquilo que eu faço? Organização do trabalho? O trabalho tem elementos de organização ou ele tensiona, ou ele é bastante desorganizado? E de que forma eu posso contribuir para organizá-lo? E depois, competências para o trabalho. Como é que eu me instrumentalizo? Que instrumentos são oferecidos para que eu possa me instrumentalizar para desenvolver melhor o meu trabalho, a minha linha de atuação? Sobre significado, vamos pegar um exemplo. Imagine uma atividade bancária. Eu trabalhei anos em banco. Uma coisa é você vender um produto para cumprir uma meta e ser pressionado pela meta. Outra coisa é você descobrir que aquele produto tem um valor social. Um seguro de vida, quando o pai de família ou a mãe de família vem a falecer,
o seguro de vida ajuda a pagar a faculdade do filho. Nós estamos aqui no Mackenzie. Quem vende produto precisa entender essa dimensão, esse valor social do trabalho. Não é a venda pela venda ou simplesmente cumprir uma meta, é entender o valor social, o sentido daquele produto na vida daquela pessoa, daquele cidadão, daquele cliente. Isso é compreensão do sentido do trabalho. Infelizmente, na escola básica, em diversas etapas da nossa formação, nós não entendemos o trabalho na perspectiva do sentido, do significado, que é a mesma coisa de você ter uma disciplina ou decorar um conteúdo para passar numa prova, mas não se apropriar, não perceber a relevância dele, o sentido que esse conteúdo traz. O aprendizado é outro. E aí eu queria rapidamente, isso aqui é bem rápido, vocês terão acesso à apresentação, os slides, é entender 4 filósofos foram muito importantes. Um Heráclito no 5º século a.C., que ele viu o seguinte: as coisas estão mudando, tudo flui. Você não para o tempo. As mudanças acontecem, novidades, novas formas. Heráclito vai dizer no 5º século a.C., nós não atravessamos 2 vezes o mesmo rio. Ou seja, tudo está em constante mudança. É importante entender essa natureza. Havia um outro filósofo contemporâneo dele, chamado Parmênides, que dizia o seguinte: olha, o vir a ser pode não se concretizar. Por quê? Pode acontecer ou não. Por que a gente vai se preocupar com algo que pode não acontecer? Heráclito diz, tolice. Parmênides era o queridinho do status quo. Mas Heráclito diz, vai mudar, muda. E existe essa dinâmica que nós precisamos considerar ao longo da nossa existência. Heráclito é como Raul Seixas, a metamorfose ambulante que nós precisamos entender ao longo da caminhada, ao longo do viver. Bem mais à frente, Maquiavel, no século XVI, vai falar o seguinte: olha, nós precisamos planejar a nossa vida, nós precisamos planejar o governo, nós precisamos planejar as nossas ações. Ele vai trazer o conceito de virtude, que é a capacidade de planejar e executar bem o que foi planejado. Maquiavel vai dizer, quanto maior a nossa virtude, menos frágeis nós seremos em relação àquelas variáveis que a gente não controla. Ele vai dizer o seguinte: olha, tem variáveis que você não controla, mas se você tiver um bom planejamento, aqui eu estou falando de carreira, aqui eu estou falando da nossa forma de realizar o trabalho, quanto melhor o planejamento, menos frágeis nós seremos em relação àquelas variáveis que a gente não controla. Mais na frente, Francis Bacon vai dizer o seguinte: Heráclito tinha razão, as coisas mudam, e mudam rápido, tudo flui, mas nós não somos agentes passivos na mudança. Nós podemos interferir no rumo das mudanças, nós somos protagonistas. É por isso que Bacon é tão importante para a ciência, porque vem dele a formulação de hipóteses, o teste de hipóteses para que nós encontremos a verdade, para que nós encontremos um caminho. Então, ele vai além de Heráclito, dizendo o seguinte: nós podemos ser protagonistas do rumo das mudanças, nós não somos meros agentes passivos. E Hegel, mais recentemente, nos diz o seguinte: ninguém muda nada sozinho, nós mudamos em rede, nós mudamos em coletividade, nós mudamos em conexão, nós precisamos do outro para mudar. Na ideia de tese, antítese, síntese, no contraditório a gente fortalece os nossos argumentos, no contraditório a gente consegue construir soluções. É por isso que no espaço da mudança nós precisamos tanto do outro, tanto do debate, como esse espaço que nós estamos fazendo aqui. Então são 4 campos, 4 linhas do pensamento filosófico que são muito importantes para a gente entender a nossa posição em relação a mudanças e as pressões que as mudanças podem nos trazer. E aqui eu quero trazer que nesse novo ambiente corporativo, do mundo globalizado, das interconexões, das interdependências, uma ação na China muda a forma e a estratégia de uma empresa aqui no Brasil. O mundo hoje está muito conectado na busca, na construção de resultados, na performance. Então, aquele sistema hierárquico, cada um na sua caixinha, cada um no seu grupo, hoje em dia, tudo se transforma em design matricial, equipes ágeis, modelos ágeis. É a pessoa da tecnologia junto com o profissional de risco, com o outro lá da área de pessoas, da área de vendas, da área de marketing também. Ou seja, nós precisamos trabalhar juntos, construir soluções juntos, e a empresa ganhou uma outra velocidade, seja no design matricial, seja em modelos ágeis, seja na interdependência, na inter-relação que a gente precisa desenvolver internamente e externamente. Ou seja, cada vez mais nós precisamos dar soluções just in time, precisamos construir soluções de forma interconectada, falando com pessoas que têm outras habilidades, outra formação, e isso exige de nós essa prontidão, essa capacidade de construir essa conexão. E aqui eu quero trazer 3 ideias
em relação à forma como a gente lida com esse mundo organizacional, com esses sistemas de pressão. A primeira é uma ideia que Mário Bergoglio, o Papa Francisco, trouxe, que é muito interessante. Ele deu uma entrevista para o jornal O País falando sobre a palavra pontífice. A palavra pontífice vem na sua origem, significa, etimologia, construtor de pontes. E ele diz, olha, eu sou conhecido, né, como sumo pontífice, mas isso é uma questão de fé. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas ele disse, independente da sua fé, todos nós somos pontífices. Todos nós temos a condição e a capacidade, estamos chamados para a missão de construir a ponte entre o mundo das ideias, o mundo da subjetividade e o mundo material, a natureza, o objeto, para transformá-lo e transformá-lo para melhor. Você já deve ter tido a experiência de gente que é pródigo em ter ideia, mas não consegue implementar nada. Mário Bergoglio vai dizer, isso de pouco resolve, isso de pouco adianta. Tem gente que faz as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, como sempre foi feito, e não consegue transformar, aprimorar, aperfeiçoar, e tem dificuldade em lidar com mudanças, com inovações, mesmo incrementais. Bergoglio vai dizer que o grande perfil hoje do profissional, o que a gente precisa como desafio humano, é ser capaz de fazer essa transição entre o mundo das ideias e o mundo material para transformar e transformar para melhor. Martin Luther King, nessa autobiografia dele, eu vou trazer para você a bibliografia, a gente entende também, no mundo em mudança, da relevância do ser projetivo, daquele ser capaz de projetar visões e, como disse Hegel, articular essa conexão de um corpo coletivo para construir uma visão de transformação. Martin Luther King, antes de falar em qualquer cidade, ele vivia a vida cotidiana. Antes de subir num púlpito, antes de fazer os discursos, antes de falar sobre as ideias dele, ele trazia essa condição. Na cidade de Albany, ele entrou num transporte público, num período de segregação racial nos Estados Unidos, e ele viu senhoras, crianças, pretas, negras, apertadas na parte de trás, brancos sentados, com muito espaço na frente, e ele disse o seguinte, o meu espírito está lá sentado ao lado do branco. Um dia o meu corpo vai se encontrar com o meu espírito. Isso é visão projetiva. Para alguns, eles estavam em pé ali, apertados, e deveriam estar ali, mas para Martin Luther King, não. É isso que faz a visão projetiva, que faz o corpo social se movimentar, através de pessoas que têm essa condição de romper barreiras e serem projetivos. E o terceiro ponto é o ser conector, é aquele que é capaz de conectar. E aqui tem um filme fantástico chamado Invictus, que tem a origem num livro, de Nelson Mandela, quando ele é eleito presidente da África do Sul, a condição que ele tem de integrar grupos distintos, grupos que historicamente viviam tensões, conectar em torno de um projeto comum. Ou seja, eu trouxe 3 exemplos de lideranças que são como se fossem fusíveis, que trazem para si pressões e conseguem elaborar isso de uma tal forma a distensionar o meio social. Eu tive oportunidade de trabalhar com pessoas, com lideranças que, embora recebessem pressão, ao invés de potencializar a pressão da equipe, eles eram anteparos. Eles processavam essa pressão para que a equipe pudesse se desenvolver e trabalhar de forma muito melhor. Tem gestor que simplesmente potencializa, reforça a pressão na equipe, ao invés de processar isso de uma forma melhor para a equipe. Andando aqui, eu tenho trabalhado muito, quando a gente vai fazer revisão das nossas estratégias na empresa, é muito triste um gerente de uma área não conhecer como funciona a revisão, a construção da estratégia corporativa na sua empresa. Muitas vezes ele recebe o trabalho pronto, que vem da alta direção, recebe a meta e ele precisa se organizar como cumprir essa meta, mas ele não participa, ele não conhece a metodologia de revisão, de construção da estratégia. Eu tenho trabalhado nas aulas, nos cursos, 4 etapas importantes da construção da estratégia. A primeira é inspiração, valores. É aí que começa. Propósito, missão da empresa, significado da organização, papel social da organização. Terceiro, aspiração, metas. Quais são os nossos objetivos? A partir de que cenários? E como é que nós transformamos esses objetivos em metas? É aquilo que você se compromete a entregar. O primeiro princípio de inspiração é como eu me vejo, como eu quero ser percebido. E o terceiro é aquilo que eu vou entregar, aquilo que eu me comprometo a entregar a partir dessa percepção. Depois, os desdobramentos, como é que eu executo isso. E quarto, o monitoramento, a performance. Bom, quando a gente vai olhar aqui, nós temos a visão de
valores. Muitas vezes, e isso pressiona demais, é uma retórica, é um valor que não bate com a realidade. Uma coisa é o que a alta direção diz, outra coisa é o que o funcionário sente no dia a dia, ali na linha de frente, junto aos clientes. Isso traz muita pressão, isso traz muito tensionamento. Quando há conexão entre os valores que a minha empresa prega e aquilo que eu faço no dia a dia, a forma como me relaciono com os clientes, a pressão diminui. Mas quando há uma fratura, uma ruptura entre aquilo que a empresa diz, aquilo que a alta direção diz e aquilo que o profissional sente, a pressão é muito maior. O outro aspecto em relação a metas. Quantas vezes vem somente a meta? A meta não é explicada. A meta surge a partir de um orçamento. Esse orçamento é fruto de um cenário que se projeta para o ano seguinte. PIB, câmbio, inflação, taxa de emprego, ou seja, é um cenário que é projetado, o orçamento é montado, a meta é potencializada, aplicada nas equipes e nada mexe tanto com uma equipe do que as metas, mas essa meta não é explicada. A natureza da meta não é apresentada para o profissional. Isso tensiona muito, porque a meta perde o sentido e a pressão se torna muito maior. É por isso que eu admiro muitas empresas que têm a coragem de mostrar para os seus funcionários como aquela meta surgiu, como o número surgiu. E mais, na medida que o cenário se realiza ou não, porque é resultado de um orçamento projetado, a gente sabe que a meta pode flutuar para cima ou para baixo de acordo com a realidade. Depois, na execução, esgotamento de recursos, ou seja, querer sempre mais com menos recursos. Redução de custo com resultado maior, metas maiores, e isso pressiona e tensiona bastante. Aliás, tem pesquisas que mostram que o que mais tensiona o profissional é a falta de recursos para executar bem o seu trabalho, para realizar bem aquilo que lhe compete. E, por fim, alta direção, base da organização, realidades distintas. Quando a gente fala de monitoramento e olhar se a empresa está correspondendo ou não àquilo que é esperado, infelizmente, nós temos uma alta direção que vive no mundo e o corpo organizacional, os colaboradores em outro mundo. É lógico que a pressão na alta direção é muito menor, e é. Agora, quem está ali na linha de frente, ouvindo o cliente, lidando com o cliente, tendo metas muito desafiadoras, é outro nível de pressão. Então, eu trouxe esses 4 pilares da estratégia da organização empresarial e 4 problemas que aprofundam a pressão. E eu quero destacar muito esse, de uma retórica que não bate com a realidade, ou seja, a percepção do colaborador na linha de frente é diferente daquilo que a alta direção prega ou da alta direção diz. Eu trago essa pesquisa da revista Você S.A., que é muito interessante, ela é recente, de 2023, onde, a partir de 600 entrevistas, 81% passaram a fazer terapia depois que sentiram pressão dolorosa no ambiente de trabalho. 81% que admitiram pressão dolorosa foram buscar terapia. Somente 17%, por isso que eu fiz esse destaque aqui, alinharam com a liderança, alinharam com seus gestores, mudanças de processo, melhoria de processo e como ajustar a sua atividade. Olha como o diálogo fica comprometido. 81% foram buscar solução por conta própria através de uma terapia, de uma ajuda. 17% só buscaram alinhar as soluções junto com a administração. Então, indicadores de pressão, sentimento de falta de controle acentuado em relação ao trabalho, ser obrigado a fazer mais com menos recursos, como a gente falou agora há pouco, ter o desempenho observado e acompanhado sob ameaça, desenvolver relações ruins com o ambiente de trabalho, é aquela dificuldade de entrar pela porta, adentrar o ambiente de trabalho, não ser ouvido em relação ao exercício da atividade profissional e a ausência de contratos claros, o que também é muito importante. E aqui eu queria finalizar, meu tempo está esgotando, contando uma história do 5º século a.C., que eu gostaria que você adaptasse para a sua vida, para a vida real, que é o mito do labirinto de Creta. É uma história que era muito exibida, né, que era muito discutida nos teatros gregos, e vamos trazer isso para a nossa realidade aqui. Certa vez eu visitei uma filial, e na filial que eu visitei, um gestor disse, eu me sinto perdido como se estivesse num labirinto, eu não sei para onde ir. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma explosão de informação, de demanda, eu estou perdido, eu estou esgotado, eu me sinto como um labirinto, como se estivesse num labirinto. Não sei se você já sentiu isso. Mas quando a gente olha novas tecnologias e o sentimento de obsolescência, cada hora inteligência artificial, demandas novas, novas tecnologias, como é que eu fico, ou seja, como é que eu domino esse instrumental,
alta competitividade, prontidão para dar resposta just in time, ênfase no compliance e mais. O mapa que servia ao passado não serve mais hoje. Uma coisa quando eu ingressei no mercado de trabalho na década de 80, tudo tinha um mapa, tinha um como fazer, era muito mais fácil. Hoje não. Hoje você muda um sistema no computador, você muda um design e você tem que ter a habilidade, a cognição de saber como é que funciona. Ou seja, nós temos menos mapas. O próprio processo de ascensão profissional era feito por antiguidade. Hoje em dia não. E que bom que não é assim. Cada um é responsável pela sua trajetória, pela sua carreira. Então, viver hoje nos ambientes organizacionais é lidar com labirintos, é lidar com caminhos incertos e ter a condição de lidar com isso. Mas eu quero falar sobre 4 personagens importantes que habitam esse mundo do labirinto. E aí a gente fala sobre perfis. O primeiro é Dédalo, que é o que eu chamo de técnico sem alma. O labirinto foi encomendado a Dédalo. E por quê? Quando Creta dominou Atenas, e para mostrar o domínio, o rei Minos mandou Dédalo construir o labirinto. Dédalo era um excelente arquiteto, um excelente engenheiro, era um técnico formidável, mas ele era muito bom no como e péssimo no porquê, péssimo no propósito. Para ele o objeto estava em primeiro lugar. O que iriam fazer com o ser humano a partir do objeto, para ele não era relevante. Ele era o chamado técnico sem alma. Você já conheceu gente assim? Faz o que mandam, faz o que pedem. E aí, Atenas, de tempos em tempos, colocava ali no labirinto, era obrigado a indicar jovens que entravam no labirinto, se perdiam, eram vencidos pelo cansaço, e dentro desse labirinto tinha uma besta fera. Cabeça de touro, que devorava aqueles jovens cansados, porque eles eram presas fáceis, porque não encontravam a saída daquele labirinto. Dédalo era um excelente técnico, mas ele é péssimo no como. E muitas vezes a gente lida no ambiente de trabalho com pessoas que perdem a visão de sentido, perdem a visão de significado, embora sejam excelentes técnicos. Ou seja, uma ausência de coerência interna, né? Faz o que mandam. A técnica é um anteparo para a consciência. Me pedem, independente do propósito, independente da razão de ser, eu vou entregar e vou entregar da melhor maneira e, por vezes, isso acaba pressionando ainda mais. Porque nem sempre que a gente entrega traz valor para a vida humana. Vocês devem conhecer a história de Dédalo, do filho Ícaro. Quando Dédalo é preso, vai para o alto de uma torre, Dédalo é tão engenhoso que produz asas. Produz asas e entrega ao filho, mas ele não conhece o filho. Ele é fascinado pelo objeto, pela criação dele. Ele entrega um manual de instruções, sem conhecer a natureza do filho, e deu no que deu. O filho voa mais alto do que a orientação, a cera derrete e o filho vem a perecer. Então, Dédalo é fascinado pelo objeto. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, a gente perde o senso de propósito e nós temos os técnicos sem alma. Mas, nesse ambiente, tem Teseu. É aquele que entra ali com o desafio de aprimorar a instituição, aprimorar a organização, ir além. Ele entra com um projeto e, a partir do projeto, ele redefine essa estrutura. Ele busca se instrumentalizar. E qual é o instrumento que Teseu vai ter em mãos? O novelo de Ariadne, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas, através do novelo, ele amarra a ponta do novelo e vai, à medida que ele vai andando no labirinto, ele vai marcando o caminho de saída, ele consegue vencer aquele desafio e não se vê cansado para enfrentar aquela besta fera que é o Minotauro. Ou seja, como é que nós hoje temos propósito naquilo que a gente faz, conseguimos nos instrumentalizar, e a educação é muito importante para isso, para vencer, para aprimorar, para gerar horizonte, para não se deixar aprisionar pela estrutura, estar acima dela, e ele não se limita aos limites da estrutura. Por isso que Teseu aqui é tão importante. A gente consegue ter visão projetiva da nossa organização, da nossa instituição, de onde a gente está, porque senão a gente é vencido, é tomado pelo cansaço. Nós nos instrumentalizamos para chegar lá, e aí, dentro desse labirinto, dessa organização tão difícil, que pressiona bastante, tem o Minotauro, que é a besta fera. Ele é o eu submisso. Ele vive no horizonte da estrutura. Ou seja, ele é o assediador. Ele é o cumpridor de ordens. Ele não consegue ver formas diferentes de ser, formas diferentes da organização se projetar. Ele simplesmente está ali valendo o seu poder, sem argumento, por isso que a cabeça do touro é irracional, ele não pensa, ele está ali para comandar, dar ordem, né? Para fazer que a coisa aconteça daquele jeito.
sem melhoria de processo, sem uma humanização da organização, sem aprimorar a organização. Ele é um ser submisso, ele é 100% dominado pela natureza, ele é condenado pela rotina e talvez você já tenha encontrado gente assim. É o papel típico do assediador, daquele chefe que está distante de ser um líder, não pensa, simplesmente faz com que as pessoas cumpram uma ordem e limita, pisa na capacidade criativa e de pensar da equipe. E finalizando, nós temos a grande personagem dessa história que eu quero trazer para vocês, que é Ariadne. Ariadne, ela, quando se apaixona por Teseu, quando vê ele desfilar na cidade, ela sabe que ele vai entrar naquele labirinto, ela sabe que ele pode perecer, e ela vai ao encontro do instrumento. Ela busca em Dédalo a solução, a saída para aquele labirinto. E através do novelo, ela entrega para Teseu. O que ela faz aqui? Ela instrumentaliza, potencializa o outro, ela faz conexões, ela mitiga riscos, ela busca quem sabe, ajudando quem não sabe, ou seja, ela é um elemento hoje, um perfil fundamental na vida das organizações, que é aquela pessoa capaz de fazer conexões. É aquela pessoa que sabe onde tem informação e vai oferecer para quem precisa, de tal forma que a empresa possa caminhar, para que a empresa possa se desenvolver mais, para que o profissional se sinta potencializado. Então ela mitiga risco, ela consegue entender razão e ela às vezes prejudica o status dela como princesa que ela era, filha do rei Minos, para olhar a vida humana, para entender que aquilo não tinha mais razão de ser e quantos jovens pereciam ali. Uma interação intensa entre sistemas técnicos e subjetivos, entre essa ponte entre o mundo das ideias e o mundo real, e a consideração da diversidade na busca de soluções. Ela vai em quem precisa, em quem conhece, é Dédalo, não é? Em quem entra ali naquele desafio estrutural, que é Teseu. Ela faz a ponte, ela faz a conexão. E esses profissionais hoje são fundamentais na vida de uma organização. Eu que lido com o processo de seleção, vejo e tento sempre procurar quais são as Ariadnes ali que fazem a conexão. E, finalmente, a ação da liderança hoje em relação ao tema da pressão é super importante. Por quê? Ela precisa ter a capacidade de construir confiança, fomento do crescimento da equipe, do maior nível de crescimento individual, plano de carreira, trajetória de carreira, reflexão crítica sobre os problemas e seus contextos, ponderar bem, fazendo a crítica para que o grupo se sinta mais confiante, saber que coisas precisam aperfeiçoar, precisam melhorar, a organização, a empresa precisa evoluir. A busca de consistência entre ação e visão não é presa fácil, essa liderança aqui de uma retórica que não tem nada a ver com a realidade, de uma retórica fraturada da realidade. Pelo contrário, aquilo que ele diz faz sentido para aquele coletivo, para aquele grupo. Construção de espaços mais participativos e reflexivos na busca e na construção de soluções. Quanto mais uma equipe vê presente, consciente das suas responsabilidades, ao mesmo tempo ouvida na construção de soluções, menos frágil ela será em relação a pressões que ela pode desenvolver. Então nós temos condições de escolha, construímos ao longo da nossa jornada a condição de autonomia, capacidade de decidir, capacidade de construir soluções. É por isso que a empresa responsiva hoje ela é tão importante. Aprende com o cliente, aprende com o colaborador que está ali na linha de frente, tem um sistema de comunicação onde o conhecimento vai da base até o topo da organização e isso reduz muito o impacto de pressão. Bom, o tema é amplo, no pouco espaço que a gente tem, mas eu acho que a gente pode continuar essa conversa aqui. E, Lívia, passo para você. Obrigada, professor. Realmente, o nosso chat aqui está cheio de perguntas, bastante gente comentando. Parece que foi bem provocativo esse tema. Eu vou trazer algumas dúvidas. Se a gente não conseguir responder a todas aqui, né, pela questão do nosso tempo, o professor Carlos depois se compromete a olhar as dúvidas que vocês deixaram e também responder ali no chat mesmo. A primeira pergunta que eu quero trazer é da Cláudia do Vale e ela questiona como lidar com o estilo de gestão por conflito. Bom, primeiro eu quero dizer que todas as perguntas que vocês encaminharem, se o tempo aqui esgotar, eu faço questão de poder interagir com vocês. E Cláudia, o conflito, ele não existe a partir só de uma pessoa. Ele é resultado da relação sua com o outro, do grupo, da coletividade. E o que eu digo é que a gente precisa ponderar até que ponto a gente acredita no diálogo, até que ponto a gente acredita que vai ser ouvido.
até que ponto a gente acredita que a organização oferece instrumentos para que esse diálogo se estabeleça e que o outro tem condições de ouvir e tem condições de lidar com o contraditório. Quando essa situação não existe, eu defendo muito a autonomia do ser humano. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas em situação onde você não vê saída, onde você não vê escape, onde você não consegue trazer uma visão projetiva, é preciso buscar um outro espaço, é preciso buscar um outro caminho. Eu não sou defensor do murro em ponta de faca, a gente se fere, a gente se machuca. Então, se a empresa oferece condições, eu já vivi várias situações de tensão e de conflito em espaços onde eu trabalhei, mas se eu vejo que a empresa oferece instrumentos, oferece condições para que isso não se torne algo, um muro fechado, hermético, eu continuo acreditando e procuro ouvir, procuro oferecer as minhas contribuições. Mas quando eu vejo que a organização não tem esses caminhos e na relação que está, ali na equipe, ali na chefia, não há essa condição, eu preciso prezar muito a vida e é por isso que é melhor buscar um outro ambiente de trabalho. E eu digo uma coisa, olha, autonomia a gente constrói ao longo da vida. É difícil para alguém que está começando agora, eu dou aula para graduação, é difícil você querer que a autonomia aconteça para quem está começando a jornada de trabalho, mas autonomia a gente constrói. É a pessoa que faz uma pós-graduação, às vezes à noite, cansado, depois de um dia de trabalho, idioma, que busca se aperfeiçoar, busca ter uma autonomia para lidar com isso eu faço, isso eu não faço, isso eu quero, isso eu não quero. Ou seja, um eu que não se submete, um eu que não é submisso, mas um eu que tem forças para enfrentar situações adversas. O psicanalista Hélio Pellegrino diz que a instituição é o mal necessário. Eu vou repetir, a instituição é o mal necessário, com seus poderes, com as suas hierarquias, uma série de coisas que a gente sabe. É um mal, mas necessário. Não existe espaço social, não existe relação social sem a instituição. O que a gente precisa é compreender os males que a instituição pode fazer. E a instituição ela existe a partir do coletivo, a partir das pessoas. Como é que eu contribuo para que a instituição seja um bem? Ou eu mitigue o mal que ela pode provocar em mim, no outro, nos clientes e tudo mais, com seus poderes, com as suas forças, com tudo que está envolvido numa instituição. Cláudio, eu não sei se eu te ajudei, mas a gente precisa tentar mapear bem o espaço onde a gente está para ver se tem chance, se tem esperança ou se não tem. Quando não tem, a nossa vida é muito preciosa e nós precisamos, por mais difícil que seja, buscar outros espaços. Perfeito, professor, muito obrigada. Temos agora a pergunta do Wagner Bacelar. Ele questiona: quais práticas você acredita serem essenciais para fortalecer a cultura organizacional e manter a equipe motivada, especialmente durante momentos de alta pressão? Olha, Wagner, eu vou falar 3 aspectos. Eu entendo que o feedback é algo muito potente, é algo muito importante. Espaços institucionalizados de feedback e da forma mais ampla possível, ouvindo o coletivo, ouvindo a equipe, tendo a visão da chefia, tendo a visão de quem compõe ali com a chefia e equipe. Então, a empresa precisa desenvolver esses espaços do feedback, do diálogo. E, para mim, eu mapeio muito a qualidade do gestor e se ele tem a condição de ser um líder, porque nem líder não é sinônimo de gestor, né? Gestor é uma função, você é nomeado gestor, mas a liderança você conquista, entendendo a dinâmica do grupo, trazendo valores para o grupo, porque o poder está no coletivo. É o coletivo que vê valor em alguém e aí entrega poder a esse alguém. Eu posso fazer com uma potência, eu posso fazer com outra potência, dependendo do vínculo que eu trago com esse gestor e a capacidade dele de ser líder ou não. Então, esse meio do feedback, construir espaço do feedback é muito importante. E eu conheço, ou busco conhecer o repertório de um líder pela capacidade que ele tem de dar bons feedbacks, né? Então, esse é um primeiro importante. Empresas que trabalham bem o tema do feedback. O segundo, são empresas onde você tem liberdade para dizer o que você pensa. Imagine na comunicação interna de uma organização, você lança um produto, né? E, a princípio, quando o produto é lançado, parece uma beleza, tudo funciona bem. Mas quem está na linha de frente, numa central de atendimento, ouvindo o cliente, atendendo o cliente, sabe se o produto está funcionando ou não. Como é que a concorrência está agindo. Ele tem espaço na comunicação interna de fazer um comentário, de falar o que ele está vendo sobre esse produto, ele é respeitado no comentário que ele faz.
ele tem a condição e tem programas de ele aperfeiçoar um processo na empresa, às vezes um processo organizado que tensiona bastante ele. Ou seja, nós estamos aqui vivos agora, nesse online, porque o sangue está circulando no nosso corpo. Da cabeça aos pés vai pela gravidade, o sangue vai. Mas como é que o sangue vai da ponta dos dedos até a cabeça? O nosso organismo é inteligente, tem uma bomba, que é o coração, que vai bombeando o sangue, e o sangue vai percorrendo o nosso corpo, é por isso que a gente está vivo. Qual é o sangue de uma organização, de uma empresa? É o conhecimento. O conhecimento circula da alta direção até a base da organização. E, importante, da base da organização até a alta direção. Tem empresa que está semi-morta. A comunicação só vai da alta direção para a base. É o sistema top-down, né? Estrutura de comando e controle, que a gente infelizmente conhece. Mas hoje em dia a gente precisa, porque o conhecimento perpassa toda a organização. Tem algo que está acontecendo nesse exato momento, através do contato com o cliente, que pode ser fundamental na estratégia da empresa. E como é que essa comunicação se dá? Tem confiança? Tem canais, né, arejados para o conhecimento circular? Você se sente participativo? E o terceiro é a questão da capacitação e da formação. Tem empresa que investe na formação, em você se sentir mais seguro, você potencializar os seus conhecimentos. Tem empresa que não investe nisso. E eu entendo que a capacitação é fundamental para formar a consciência crítica. É o que a gente faz aqui na Universidade Mackenzie. Formar a consciência crítica, pensar o que faz, ter repertório, ter instrumentais, ter potência para analisar uma situação e ter o que dizer sobre ela, agregar valor àquela situação para transformar. É o que Mário Bergoglio falou, de fazer a ponte, ser pontífice. Então, essas três dimensões, Wagner, eu creio que são importantes. Por isso que é importante se avaliar se a empresa que você trabalha atua bem a questão do feedback, tem espaço de comunicação onde você é respeitado e você se sente participativo, onde você é ouvido. E terceiro, a parte de treinamento, formação, para que você desenvolva a sua consciência crítica. Tá bastante interessante, tem muita gente aqui deixando perguntas, infelizmente a gente tem que encerrar, eu vou trazer somente mais duas aqui. O Emerson questiona, quais as ferramentas para quebrar barreiras e conectar pessoas com menos conflitos possível? Olha, os instrumentos para conectar, acho que o Wagner trouxe esses elementos aqui, que é você trabalhar bem em feedbacks, né? É você ouvir o coletivo, ouvir o grupo. Tem empresa que é centrada no gestor e se auto-engana, acha que o gestor é líder, quando na verdade ele não é. E tem empresa que olha muito pouco a equipe e aquilo que a equipe pensa. Isso é um grande problema. E num momento como esse aqui, que a gente precisa de prontidão just in time para lidar com questões novas, não tem mais manual, né? Não tem mais mapas prontos, a gente tem que lidar ali com um sistema de prontidão que a gente precisa aprender fazendo. Ou seja, você precisa potencializar a equipe, você precisa entender o que a equipe tem a dizer. É por isso que eu sinto que é um modelo de gestão onde você dá mais foco na equipe. Quer ver um exemplo? Você vai definir um gestor para aquela equipe, um perfil de gestor para aquela equipe. Tem equipes que assimilam mais pressões por resultado. Tem equipes que são mais resistentes. É normal, acontece, né? Quem é que você vai botar ali? Qual o perfil de gestor? Muitas vezes a gente não olha o perfil da equipe antes de escolher o perfil do gestor. Isso é um erro. Isso para mim é um equívoco. Mas se são profissionais que estão ali na empresa, que você conhece, você pode fazer isso através de pesquisa, entrevista, enfim, uma série de indicadores que a área de cultura tem e de pessoas para entender qual o perfil dessa equipe. A partir do perfil da equipe, eu vou tentar buscar o perfil do gestor para aquela equipe. Não é fácil trocar uma equipe, né, numa tacada só. É muito complicado para a empresa fazer isso. Mas qual é a dificuldade, qual é a resistência de mapear o perfil da equipe, potencializar mais a equipe, e eu vou usar o termo empoderar a equipe, para aí sim escolher o gestor com o melhor perfil para aquela equipe. E eu já fiz trabalhos aqui em consultoria, onde a alta direção tinha uma referência de liderança e a gerência média uma outra referência de liderança. Num país polarizado como o nosso, num mundo polarizado como o nosso, não vai funcionar. Na cabeça da alta direção, o perfil de liderança é um. Para a gerência média, o perfil de liderança é outro. Você tem um problema sério, você tem um problema grave. E como é que você resolve isso? A melhor forma de resolver isso, na minha opinião, é potencializando mais a equipe. E, por vezes, a crítica que a equipe tem pode ajudar muito estrategicamente a empresa. E bem-aventurado, ou seja, esse atributo da liderança, de saber ouvir, de saber escutar, muitas vezes
poder, hierarquia, instituição, você só ouve o aplauso, você só ouve os elogios, é isso que você quer. Mas você não ouve aquela equipe que ela é boa, que ela está viva, e ela critica. E ela critica, ela apresenta soluções porque ela está viva, ela não está morta. Mas às vezes a gente entende a crítica como uma ameaça, a gente prefere os aplausos, a gente prefere continuar no caminho estratégico do erro, sem ouvir quem está ali, ó, dia a dia com o cliente. Por isso que eu digo que é bom potencializar a equipe. A equipe, muitas vezes, está mais em contato com o cliente, sabe mais o que o cliente pensa do que quem está no alto do Olimpo, no topo e na direção. Maravilha. Agora a última pergunta do Marcos, porque essa eu também quero saber a resposta. Como é o plano de carreira na prática dentro do contexto das organizações atuais? Quem é o protagonista desse plano? A organização ou o colaborador? Olha, primeiro a empresa precisa oferecer os instrumentais. Isso precisa também estar encadeado com o processo de ascensão profissional. Isso pode dar mais transparência, você saber o que precisa para chegar lá. Isso é fundamental. Se a empresa não prepara o terreno para que isso aconteça, você não se sente motivado, você não sente que aquilo se realiza, você não vê potência naquilo. Para mim, o protagonista é o indivíduo, é o colaborador. Eu não tiraria nunca o protagonismo dele. Mas a empresa tem um papel fundamental de oferecer os instrumentais, e eu estou falando de sistema, tá? Estou falando de sistema onde ele vê que para a posição que ele almeja, o que precisa, qual o perfil? Aí vem o tema, isso é uma conversa, Lívia, boa para um outro encontro. Mapeamento de competências. Quantas empresas fazem, de fato, mapeamento de competências? O que precisa para ocupar aquela posição? E mais, ao fazer o mapeamento de competências, dão transparência a isso num sistema onde você consegue enxergar. Então, para assumir aquela posição, precisa falar inglês fluentemente, precisa ter uma pós-graduação numa determinada área, precisa ter uma vivência de atividade profissional num determinado escopo de trabalho, precisa ter um perfil de modelo ágil, de equipes integradas, estruturas matriciais. O que precisa? A empresa tem a obrigação e o dever de dizer isso. E cabe ao profissional correr atrás, usar os instrumentos que a empresa tem. E aí eu quero te dizer, respondendo também a tua questão, que a mesma empresa que, por vezes, fecha uma porta é a empresa que abre. E a gente precisa ter uma visão muito clara das oportunidades que a empresa traz. Às vezes a gente só vê o problema, às vezes a gente só vê o muro, mas não vê a porta que está ali, não vê a possibilidade do trampolim, do crescimento, da ascensão. Então, o protagonismo é do colaborador, e se a empresa não tem esse plano de carreira, faça o seu, porque a sua vida não depende de uma instituição, a sua vida não depende de uma empresa, você deve estar acima disso. Teseu, o exemplo que eu usei aqui, ele estava acima da estrutura. E se a gente está acima da estrutura, a gente consegue dar à estrutura uma visão projetiva, a gente não se submete a ela. Então, o plano de carreira, independente se a empresa oferece ou não, é sua responsabilidade construir. Infelizmente, no ensino médio, nós não trabalhamos nas escolas plano de carreira, é uma lástima isso. Aí você vem para a universidade, nem toda universidade trabalha plano de carreira, você vai para uma entrevista, depois que você se forma, eu faço um estrito senso, faço um lato senso, estudo no exterior, aqui no Brasil, que área? Então você vê às vezes alunos do 6º, 7º, 8º período sem plano estruturado. Mas eu defendo o seguinte, o plano de carreira só vai ser eficiente se a pessoa quiser. Por isso que eu gosto muito da ideia de você oferecer a proposta, oferecer o modelo, vem quem quer. E aí a pessoa se diferencia. Independente, mais uma vez, se a empresa te oferece ou não, deveria ser obrigação, dever da empresa, para o bem da própria empresa, independente se ela oferece ou não, cabe a cada colaborador profissional buscar o seu plano de carreira, o seu desenvolvimento. E eu estou falando também de um currículo robusto, um currículo adequado e pensar o currículo. A tua imagem no LinkedIn também é um outro tema muito importante para a gente conversar. Como está a sua imagem no LinkedIn? Como é que você se posiciona no LinkedIn? Como é que você usa o LinkedIn para potencializar a sua carreira, fazer conexões, né? Traz isso para o seu plano de carreira. Então, eu quero finalizar aqui trazendo a ideia de um psicanalista chamado Christopher Bollas. Ele é britânico, mas ele é vivo, reside na Califórnia. Ele diz o seguinte, ele traz o conceito de idioma. Mas idioma não é a linguagem que a gente fala, inglês, alemão, francês, não. Ele diz o seguinte, cada um tem o seu idioma, e o idioma é como se fosse uma impressão digital. O que ele entende por isso? Você vai numa livraria, você escolhe um livro e não outro, você escolhe uma música e não outra, você gosta mais de alguém do que de outra pessoa. Tem, segundo ele, uma razão de ser. Aquilo que a gente se conecta
aquilo que a gente traz para dentro da gente vai formando o nosso idioma, dentro da nossa singularidade. É por isso que ele diz que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu idioma, cada um tem a sua singularidade, cada um escolhe uma coisa e abre mão de outras. E plano de carreira é você fazer escolhas, é você ter a capacidade de ser seletivo da melhor maneira. Por isso que eu digo que plano de carreira tem que ser tratado individualmente, é singular, é a partir das tuas opções, das tuas escolhas, se instrumentalizando para tal. É por isso que você não vai fazer um TCC se você não gosta do tema. Você não vai se envolver no mestrado e buscar um tema de pesquisa no mestrado se você não tem relação, não tem vínculo com o que você estuda. Fica muito ruim, você vai ser muito mais pressionado, vai ser muito mais chato, vai ser muito mais complicado, vai ser muito mais difícil. A qualidade do trabalho vai ficar prejudicada. Por isso que plano de carreira é feito de forma singular, pessoal, lógico, trazendo input do coletivo, a visão de um, a visão do outro. Eu gosto de trabalhar plano de carreira num grupo. Aliás, estou fazendo isso com a turma de graduação do 5º período aqui de Publicidade e Propaganda. 40 alunos elaborando planos de carreira. Nós dividimos em grupos de 3 e de 4, a gente se reúne, mas cada um tem o seu, cada um desenvolve o seu. E como a gente vê o ser humano ali? Como a gente vê essa identidade, essa singularidade e essa visão projetiva, sabe, de poder fazer diferença no mundo, de poder avançar, de se sentir potencializado. E a gratidão que esses alunos têm, que esses colegas, seres humanos têm, de dizer, puxa, que bom que eu estou fazendo isso agora. Não fiz no ensino médio, já cursei alguns períodos aqui na universidade, não fiz, mas agora eu estou fazendo. E que bom que eu estou fazendo. As pessoas se descobrem. E é um sentimento muito positivo de significado do trabalho, razão de ser do trabalho. É isso, gente. Atingimos mais uma vez nosso objetivo, que é de propor esses debates, essas conversas que são tão interessantes e tão importantes, principalmente nesse cenário constante aí de mudanças que a gente está enfrentando. Então, já quero deixar o convite para vocês para o nosso próximo encontro, que será na segunda-feira, mesmo horário, às 14 horas. Falaremos sobre reforma tributária, impactos e desafios, com o professor Caio Augusto Takano. Então, se você tem alguma dúvida também sobre esse assunto, já quiser anotar aí suas questões e trazer para nós na segunda-feira, vocês serão muito bem-vindos. O link já foi colocado no chat, então me parece, eu recebi aqui a informação de que o formulário ainda está fechado, mas podem insistir nesse mesmo link e preencher, daqui a pouquinho, mais uns 5 minutinhos ele já vai estar disponível aí para vocês. O professor Carlos avisou aqui que ele também vai visualizar as perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo e se prontificou a responder, deixou aqui o contato. Então fiquem à vontade também, se quiserem continuar essa conversa depois, estamos aqui abertos para isso. Eu posso falar só mais uma coisa bem rápida? Eu precisava dizer isso. Eu quero dizer que nós temos dentro da gente o Dédalo, o Teseu, a Ariadne e o Minotauro. Está tudo aqui dentro da gente. Às vezes a gente é mais um, às vezes é menos o outro, né? Às vezes a gente é muito pródigo em ver o Minotauro no outro, ou o Dédalo no outro, mas está tudo dentro da gente. E aí qual é o nosso caminho? Né? Em universo, em contextos que são labirínticos. Lívia, agradeço porque eu acho que é importante a gente terminar com essa ideia de que a gente precisa olhar para dentro e ver em que momento eu estou sendo Dédalo, em que momento eu sou Ariadne, Teseu ou mesmo Minotauro, que infelizmente isso habita o nosso ser. Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez e tenha uma boa tarde.